você aí que cometeu alguma falha, não precisa de ficar com remorsos pelo seu pecado o resto da vida, não. O Senhor já te aceitou, já te perdoou. E se os irmãos ao seu redor continuam te criticando, saiba que o mais importante é o teu Pai Celestial, que já te aceitou de volta, já te acolheu e agora vai te fortalecer para que você não caia mais nos mesmos erros cometidos. Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo compartilhar um pouquinho aí da mensagem do Senhor. Bom, o Senhor, ele tem sempre mensagens para o seu povo. Basta nós estarmos com o coração aberto. Queridos, eu quero falar sobre algo aqui que tem me preocupado bastante e eu vou compartilhar com vocês. Eu me lembro que em um outro vídeo aí, alguns dias atrás, que eu postei, eu falei que ia gravar um novo vídeo falando sobre essa questão da Torre de Babel. Lembra? Eu gravei um vídeo falando da Torre de Babel, que ali foram as pessoas que se apostataram, o povo que se apostatou, que foi construir a Torre de Babel. Beleza? Vocês devem lembrar desse vídeo e tranquilão. Vamos agora partir para a segunda etapa, que eu havia falado naquele vídeo que queria falar sobre algo da Torre de Babel. Amados, olha, prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu estou falando assim de coração, não é em espírito de crítica para com alguns comentários, não. Eu quero eliminar aqui o espírito crítico. Quero falar algo com vocês, amados. Eu estou com alguns livros aqui na mesa, né? Olha, eu estou aqui com Cristo Triunfante, eu estou aqui com Mente, Caráter e Personalidade, eu estou aqui com Vida e Ensinos, e eu estou aqui também com o livro Conduta Sexual, e também estou aqui com a Bíblia, ok? Não é muita coisa, eu prometo, mas eu preciso falar isso a vocês. E peço que vocês de coração aberto escutem o que eu tenho a dizer, porque eu não estou falando as minhas palavras, eu vou ler aqui alguns textos para a gente chegar aqui a um consenso final, ok? Olha, aqui na meditação matinal Cristo Triunfante, na página 69, vem nos falando algo importante. Então, lembrem que eu falei que a Torre de Babel começou a ser construída ali pelas pessoas que se apostataram. Mas, olha só que interessante isso aqui. Mas, entre o povo de Babel moravam algumas pessoas tementes a Deus. Uau! Olha só, gente. Então, a gente pode dizer que todo mundo que construiu a Torre de Babel era apostatado? Olha, prestem atenção. Olha só. Mas, entre o povo de Babel moravam algumas pessoas tementes a Deus que haviam sido enganadas pelas pretensões dos ímpios e atraídas para os seus ardis. Amados, até mesmo ali entre o povo apóstata que estava construindo a Torre de Babel, existiam pessoas tementes a Deus, que eles foram simplesmente enganados, eles foram atraídos pelos ardis do inimigo, mas eles tiveram consciência de que aquilo estava errado, mas estavam lá. A gente pode falar que em certo lugar está todo mundo apostatado? Será que eu posso falar isso? Eu posso falar que todo mundo que está na igreja está apostatado, se está frequentando a igreja está apostatado, todo mundo dos ministérios está apostatado, é um povo separatista, todo mundo de outras denominações são apostatados. Eu posso falar isso? Nunca, jamais, meus amados. E isso tem acontecido muito em nosso meio. Tem as pessoas que se vão em uma igreja, o outro já fala que é apostatou, porque as igrejas estão apostatadas, porque a igreja é Babilônia, então se for na igreja está apostatado. Gente, até entre os construtores de Babel tinham pessoas fiéis a Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu achei esse texto tão interessante que até a minha mente, né, isso aqui já fez, já me deu um estalo. Uau, eu não sabia disso, vocês sabiam disso? Porque a gente costuma falar, os apostatados construíram a Torre de Babel. Mas ali naquele meio de pessoas apostatadas, tinham pessoas fiéis, que elas foram atraídas ali pelos ardis das pessoas apostatadas, mas ainda estava brilhando a luzinha de Deus na mente delas, e elas estavam lá no meio. Agora preste atenção aqui no restante.
essas pessoas, elas não se uniram a essa confederação para deturpar os propósitos de Deus. Olha, elas estavam lá sim, no meio de Babel, no meio dos construtores de Babel, elas estavam lá, mas elas não se uniram à confederação dos apóstatas para deturpar os propósitos de Deus. Quer dizer, elas estavam lá no meio das pessoas que estavam apostatadas, mas elas não falavam assim, é isso mesmo, tá errado, tá tudo errado, a gente não deve mais. Elas não se uniam para falar mal das coisas de Deus. Não, elas não se uniam, elas estavam caladas ali. Olha, realmente, né? A gente foi atraído aqui pelos ardis do inimigo, dessas pessoas apóstatas, e agora estamos aqui no meio de Babel, mas elas não abandonaram a fé ali no meio. Gente, isso aqui é uma lição para nós hoje em dia. Em todos os lugares tem pessoas de Deus, sim. Nós não podemos dizer e afirmarmos que em algum lugar tem pessoas só apostatadas. Dentro da igreja só tem apostatado. Não, amados, eu quero falar algo a vocês. Quem sabe um dia eu conte aqui essa história minha. Eu tenho uma história na minha vida, uma história que eu passei. Eu já fui uma pessoa de espírito bem crítico, mas algo aconteceu assim que me fez rever as coisas, na verdade, ver as coisas com outros olhos. E isso tem mudado constantemente com o passar do tempo. Isso significa que eu me apostatei? Não. O Senhor, Ele tem colocado uma misericórdia no meu coração, porque Ele mesmo, Ele teve essa misericórdia por mim. Então eu jamais vou dizer que em certo lugar só tem pessoas apostatadas. Isso aqui foi para complementar o que eu já estava sentindo. E aí, olha só, essas pessoas, elas se recusaram a ser enganados por maravilhosas manifestações e grandiosas aparências. E ainda, por amor a esses fiéis, retardou o Senhor os seus juízos e deu ao povo tempo para revelar seu verdadeiro caráter. Foi por causa de pessoas fiéis que estavam lá, sim, na construção de Babel, que o Senhor, Ele fez o quê? Ele retardou os seus juízos. Então, por causa daqueles fiéis que estavam ali, o Senhor, Ele retardou o juízo e não destruiu de uma vez por todas. Ele deu tempo ao tempo para que as pessoas fossem revelando o seu verdadeiro caráter. Meus amados, Deus nunca deixa o mundo sem suas testemunhas. E até ali no meio de Babel, o Senhor tinha testemunhas lá dentro também. Então, meus queridos, eu quero realmente aqui, hoje, com esse vídeo, abrir os olhos de vocês, assim como o meu tem sido aberto também, que o espírito de crítica não vai converter ninguém. Amados, então, partindo aqui desse princípio, de que, lá na Torre de Babel, dentro da Torre de Babel também tinha pessoas ali fiéis ao Senhor. Nós já entendemos que em todos os lugares podem sim e tem pessoas fiéis ao Senhor. Aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 28, vem falando do respeito próprio. Respeito, meus irmãos, respeito. E eu achei tão lindo isso aqui, que ela fala do respeito que nós devemos ter com as almas que lutam. Sabiam que tem pessoas lutando contra o pecado, contra coisas horríveis que elas fazem? Tem pessoas lutando contra muitas coisas. E aí chegam os irmãos e dá-lhe logo uma pesada e derruba aquela pessoa, falando dos erros dela, que ele é um fraco. Não, meus irmãos, vamos respeitar o pecador. Porque Jesus respeitava. Jesus não fazia isso não. Vamos continuar aqui lendo alguns textos. Olha só, aqui no capítulo 28 vem nos dizendo o seguinte, aí bem no início: o respeito manifestado à alma humana que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. A pessoa pecadora, ela já perdeu o respeito de si mesma. Então, o único meio que ela pode recuperar o respeito próprio é a nós que estamos do lado de fora, respeitando essa alma. Respeite o pecador também. Não precisa de ficar chutando o cachorro já morto, apontando os erros, criticando o tempo todo. Não, meus irmãos, isso não é de Deus. Amados,
Nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se, são um auxílio que não podemos apreciar completamente. Gente, vamos ter ideias boas a respeito até do próprio pecador. Olha, hoje ele está em pecado. Aquele cara ali, ele está em adultério. Mas o que ele pode ser lá na frente com essa inteligência que ele tem? Vamos ajudá-lo. A gente está derrubando mais as pessoas que já estão caídas. Tem pessoas lutando contra a masturbação e aí sendo solapada por outras pessoas, lutando contra o apetite pervertido e sendo solapada por outras pessoas. Meus irmãos, falar a verdade não é solapar e nem criticar. Então a gente precisa rever os nossos conceitos de como também passar a mensagem. O respeito próprio, o respeito manifestado pela alma que está em pecado, vai ajudar essa pessoa também a restaurar o respeito dela mesma, gente. Mais um pouquinho aqui à frente, ainda continuando aí sobre essa questão do respeito próprio. Quando uma pessoa, isso aqui é bem interessante, quando uma pessoa em falta se torna consciente de seu erro, cuidai em não lhe destruir o respeito de si mesma. A pessoa já teve consciência, isso acontece demais, a pessoa errou, ela está consciente de que ela errou, e aí as pessoas ao redor não ajudam aquela pessoa e ainda vai fazer o possível para destruir o respeito próprio daquela pessoa. Olha, não o desanimeis pela indiferença e desconfiança, isso é o que mais acontece. Fulano traiu a esposa, e agora, hein? Não, esse cara não é de confiança, vamos deixar ele meio de lado, até que ele prove, com o passar dos anos, que realmente ele se converteu, ele se arrependeu. Isso é errado, gente. Não o desanimeis pela indiferença e desconfiança. A gente não pode ser indiferente, sabe? Ficar com desconfiança, como se aquela pessoa fosse errar o tempo todo. Não, não desanime a alma que já pecou, que já caiu em um erro grave. Não desanime essa alma demonstrando indiferença e desconfiança por ela. Antes de lhe dar a minha confiança, quero esperar ver se ele realmente merece. Meus queridos, isso não é papel de um cristão. Eu só vou confiar nessa pessoa de novo aí, não vamos deixar ela nem participar mais de nada, não. Deixa ela no cantinho, afastada. Quem sabe ela some daqui e vai embora de vez. Isso aí é um opróbrio para a causa de Deus. A gente faz isso com as pessoas, ao invés de acolher a pessoa que pecou. Gente, o corpo de Cristo, ele acolhe o pecador. É isso que Cristo fez. Cristo veio salvar foi pecadores, não foi justos. Mas aí muitas vezes a gente na igreja quer condenar uma pessoa que caiu em pecado e a gente condena ela para o resto da vida, quando o próprio Deus já perdoou essa alma. Meus amados, o que é isso? Nós precisamos ter esse amor de Jesus Cristo. Não mais afugenteis o vosso respeito próprio. Isso aqui já é para a alma pecadora. Se você cometeu algum pecado, se você na sua vida cometeu pecados graves, qualquer que seja, adultério, traição, masturbação, se você já roubou, se você já falou mal pelas costas do seu irmão, se você já criticou tanto o seu irmão e você se arrependeu, não mais afugenteis o vosso respeito próprio, pois eu, isso aqui é Deus falando, pois eu vos comprei pelo meu próprio sangue, sois meus, vossa vontade enfraquecida eu fortalecerei. Removerei o vosso remorso pelo pecado. Você aí que cometeu alguma falha, não precisa de ficar com remorso pelo seu pecado o resto da vida, não. O Senhor já te aceitou, já te perdoou. E se os irmãos ao seu redor continuam te criticando, saiba que o mais importante é o teu Pai Celestial, que já te aceitou de volta, já te acolheu e agora vai te fortalecer para que você não caia mais nos mesmos erros cometidos. Queridos, tendes o privilégio de ir a Jesus e ser purificados e achar-vos perante a lei sem nenhum remorso. Você errou? Você tem o privilégio agora de ir a Deus e Ele vai te perdoar e te purificar. Ele só não te perdoa, Ele não vai só te perdoar, Ele vai te perdoar e te purificar, você vai ficar limpo de novo. Então não se importe com o que as pessoas estão falando de você, que você é um pecador, que você cometeu erros, que você está na igreja, mas você não quer nada com Deus. Não se importe, porque o seu Pai já te perdoou. É isso, meus queridos, nós devemos acolher essas pessoas e não afastá-las mais da comunhão, da convivência conosco, meus amados. Agora eu quero ir aqui para um texto
que está no livro Vida e Ensinos, onde o irmão White vem falando assim: o fermento da devoção não perdeu inteiramente sua força. O fermento da devoção, ele não perdeu inteiramente a sua força. Na ocasião em que o perigo e a crise na igreja forem maiores, a pequenina multidão que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Meus amados, olha só, eu preciso ler isso aqui de novo. O fermento da devoção, ele não perdeu inteiramente a sua força. Olha só, na ocasião em que o perigo... A gente está vivendo uma crise na nossa igreja ou não está? Estava predito que haveria uma grande apostasia. Agora, nos últimos dias, nós estamos vivendo esse momento ou não? Esse momento de apostasia. E o que nós, que estamos acordados, devemos fazer? Na ocasião em que o perigo e a crise na igreja forem maiores, é agora ou não? Estamos vivendo esse período de crise na igreja? O que temos que fazer? A pequenina multidão que permanece na luz. Você acha que você está na luz? Você está vendo isso? O que eu quero falar aqui? Meus amados, muitas vezes a gente critica tanto as coisas da igreja. Esses dias eu postei eu vi um comentário aí, um tempo aí, um vídeo, um pouco até antigo que eu postei, de uma pregação feita numa igreja, uma partezinha de uma pregação muito bonita, feita na nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguém colocou lá no comentário uma crítica, falando: mas essa igreja aí faz isso de errado, faz aquilo outro, não sei o quê, essa igreja aí passa 10 hinos, isso não sei o quê. Aí foi falando só, enumerando coisas ruins, não prestou atenção na palavra que estava sendo dita ali no vídeo. A gente está com o espírito de crítica tão exacerbado que a gente não consegue olhar mais as coisas boas, a gente vai direto de facada e de paulada no que a gente acha que está ruim, que está errado. Amados, vamos passar a apreciar mais as coisas boas e orar pelas que a gente acha que está errado. É o que está dizendo aqui. Na ocasião em que o perigo e a crise forem maiores, a pequenina multidão que permanece na luz, ela vai estar suspirando e clamando por causa das abominações cometidas. Ela não vai estar criticando, ela vai estar suspirando e clamando. Você aí que está criticando, você está suspirando e clamando pelas abominações cometidas? Ou só está criticando, meus amados? De modo mais particular, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo o padrão do mundo. Quando a gente vê os membros da igreja agindo segundo o padrão do mundo, o que nós temos que fazer? O que nos diz a pena inspirada? De modo mais particular, subir as nossas orações em favor da igreja. Eu quero saber quem está criticando as coisas que acontecem na igreja. Eu quero saber se vocês têm orado ou só criticado. Amados, esse espírito de crítica precisa morrer em nós. Eu já fui tão assim, eu já tive, às vezes a gente tem aquela ânsia, tanto temor pelas coisas de Deus, que a gente quer ver todo mundo fazendo certo, mas aí daí a gente descobre que a gente mesmo tem uma enxurrada de coisas erradas dentro da gente. A gente está todo mundo no mesmo barco, meus irmãos. Vamos parar com essa questão, com essa coisa de criticar tanto ao invés de orar. Amados, eu quero saber, mais uma vez eu pergunto, quem está criticando tudo que se passa dentro de igreja, tudo que se passa dentro de ministério, tudo que se passa nas outras denominações? Vocês oram por eles ou só criticam? Se está só criticando, está errado, está em pecado também. Eu vou agora para o livro Conduta Sexual. Quem conhece esse livro aqui sabe que a White vem falando muito aqui da questão de traição, adultério, segundo casamento, coisas erradas aí dentro do casamento, tudo dentro dessa área, né? E muitas vezes a pessoa mesmo... Gente, adultério é o que mais tem acontecido, infelizmente. A gente sabe que é o afastamento de Deus que leva a isso, mas a gente vai, solapar uma pessoa que cometeu adultério, cometeu uma traição, pessoas... infinitos erros. Esse livro, eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui deu uma
abertura assim, mental de coisas que eu até não sabia. E aqui eu quero ler algumas poucas partes também aqui, para a gente finalizar essa partezinha aqui dos livros. Amados, olha só, tem um texto aqui, que a irmã está me falando assim, que a gente precisa mais da solidariedade natural de Cristo. Eu preciso ser mais solidária com os meus irmãos. Você também precisa ser mais solidário com os seus irmãos. O amor de Cristo, ele precisa se manifestar nos nossos atos, nas nossas palavras, porque isso vai modificando a nossa forma de ver as pessoas que estão em pecado também, meus irmãos. Precisamos ser mais solidários. Será que nós estamos sendo solidários com as pessoas que erram? Ou só querendo realmente criticá-las? Quando alguém comete uma falta, outros, não muito raro, tomam a liberdade de agravar o quanto possível o caso. Vocês já viram isso? Eu já. Alguém cometeu uma falta, aí vai o outro lá, ele agrava, ele aumenta o caso, ele chega a regar os olhos para contar o que aconteceu. Você viu o que o irmão fulano de tal fez? Você viu o que a irmã fez? A irmã saiu com fulano, você viu isso? E aumenta o máximo possível, parece que coloca uma lupa de aumento para aumentar o caso. Já houve algo errado, e esse texto aqui está falando de coisas que nem estavam erradas, mas que suspeitaram que alguém estava errando, e só de suspeitar a pessoa contou para outra, aumentando o caso. Quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Quantas vezes? Agravar o caso o máximo possível. Indivíduos que provavelmente cometem faltas da mesma gravidade, embora de natureza diversa, ousam tratar seu irmão com cruel severidade. Pessoas que cometem outros tipos de faltas, elas ousam a tratar o seu irmão com cruel severidade. Eu posso estar cometendo falhas grotescas na minha vida, aí eu vejo o outro irmão errando, aí eu vou tratar aquele irmão com cruel severidade, porque ele está em erro, e eu me sinto no direito ainda de criticá-lo. Meus irmãos, esse não é, nunca foi e nunca será o Espírito de Cristo. O outro texto aqui é o seguinte: a menos que cultivemos diariamente, meus irmãos, é diariamente, meus irmãos, o Senhor, ele vai nos modificando diariamente, olha só, a menos que cultivemos diariamente a preciosa planta do amor, corremos o risco de tornar-nos mesquinhos, apáticos, intolerantes e críticos, sendo considerados justos, quando estamos longe de ser aceitos aos olhos de Deus. Alguns são indelicados, ríspidos e rudes. São como cascas ouriçadas de castanhas que ferem ao mais leve toque e causam dano incalculável, porque representam mal o nosso Salvador. Pessoas rudes representam mal o nosso Salvador. Só tem crítica na palavra, palavras indelicadas, palavras ríspidas, palavras rudes. Na verdade, essas pessoas são mesquinhas, apáticas, intolerantes e críticas, e representam muito mal a Cristo. Cristo não é dessa forma, meus queridos. Será que nós vamos querer continuar sendo aí como essas ouriçadas cascas de castanhas, que é o leve toque? Tem pessoas assim que só da gente tocar a gente já se fere, a gente não pode nem chegar perto. Se a pessoa chegar de perto de você, ela chega para te ferir. Tem pessoas que, se ela não ferir ou ela não falar uma palavra rude durante o dia com alguém, ela não está feliz. Pessoas de palavras ferinas, o tempo todo sai ferindo as pessoas ao redor. Meus queridos, não é o Espírito de Cristo. Mesmo aqueles que tinham caído mais baixo, Cristo tratava com respeito. É isso que nós estamos fazendo? Mesmo os que caíram mais baixo, Cristo ainda tratava com respeito. Então, se a pessoa está em adultério, se a pessoa é um bandido, um ladrão, você já viu isso? Pessoas passando a perna, irmãos passando a perna em outros irmãos, mas mesmo assim você tem que respeitar essa pessoa. Eu tenho que respeitar, porque o juiz é Deus e não eu.
e você. Então vamos matar em nós esse espírito crítico, meus irmãos, e ao invés de criticarmos, vamos olhar o lado bom, o que está, e se a gente puder ajudar, a gente ajuda, e podemos e devemos ajudar sem criticar, meus irmãos. Mas a crítica já está tão assim, sabe, já é tão grande em nosso meio, já cresceu de uma forma assim exacerbada, que a gente não consegue mais se conter. Se a gente não criticar alguém, a gente não está feliz. Isso precisa mudar, meus queridos, isso precisa mudar. Finalizando aqui com história tão conhecida, tão linda, tão maravilhosa, meus amados. João 8, capítulo 8, aí vem falando a história da mulher que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério, meus irmãos. E ali o povo levou aquela mulher até Jesus, querendo ali os escribas e os fariseus, querendo pegar ele ali no pulo, né? E aí, o que a gente faz com essa mulher, Senhor? Ela foi pega no próprio ato, a gente viu tudo, achando ali, vibrando. Tem gente que vibra pelo erro do outro, só para poder condenar. E aí, o que Jesus fez? Falou assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É você que está sem pecado? Seja o primeiro a atirar a pedra lá no pobre coitado, lá do irmão que está cometendo um pecado lá na igreja. Com isso, meus irmãos, eu não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça do pecado, não, mas tem que respeitar o pecador. Ninguém tem o direito de solapar, de criticar quem está em pecado. A gente pode ajudar, estender a mão. Estenda a sua mão àquele que está pecando. Tente tirar ele do pecado. Mas não solape ele não, meus irmãos, porque isso não vem de Deus. Essa história é muito linda. E não teve ninguém que atirou pedra naquela mulher, porque nenhum deles estava sem pecado. E aí Jesus falou o que é para essa mulher? Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não sobrou nenhum? E ela disse, nenhum, Senhor. E ele respondeu, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Será que nunca mais essa mulher pecou? Nunca mais? Mas ela saiu com esse perdão ali de Jesus. Ela saiu com essa palavra de ânimo, com aquelas palavras de amor. E os críticos foram embora, porque eram pecadores como ela. Amados, eu vou finalizar com uma história só para ilustrar. Conta-se a história de uma mulher da igreja que ela não falava mal de ninguém e ela tinha assim sempre algo bom para falar das pessoas. E as pessoas que gostavam de criticar umas às outras não gostavam muito de conversar com aquela irmã. Era uma senhora de oração, dedicada às coisas de Deus. E aí as pessoas chegavam, irmã, você viu o fulano de tal, tá saindo lá com tal. Aí ela, meu filho, mas olha, ele é uma pessoa muito trabalhadora. E ele ora muito ao Senhor, o Senhor vai ajudar. Ela sempre tinha algo bom para falar das pessoas. Mesmo aquelas pessoas assim que pareciam ser as pessoas mais ruins do mundo, ela sempre tinha algo bom para falar. Todos nós somos assim, meus amados. Ninguém é tão perverso que não tem uma coisa boa. Por que a gente só quer olhar o lado ruim do ser humano e a gente não olha o que ele está fazendo de bom? A gente chega numa pessoa que está pregando, a gente quer olhar o cabelo, quer olhar a sobrancelha, quer olhar a roupa que ela está vestindo, quer olhar tudo, mas não presta atenção na pregação. Por que, meus irmãos, que a gente tem esse espírito? Por que a gente tem deixado isso dominar a gente? A gente precisa mudar a ordem das coisas, meus irmãos, porque isso não é o espírito de Cristo. E aí, as pessoas dessa igreja ficavam, nossa, mas tudo que a gente vai falar com essa mulher, não, tudo ela tem que achar uma coisa boa, fulano de tal não vale nada, e ela veio falar que fulano ainda achou uma qualidade em fulano tal. Aí um dia as pessoas se reuniram e falaram assim, vão conversando entre si, eu tive uma ideia, vamos lá na irmã, eu quero ver se ela vai achar alguma coisa boa para falar, vamos falar do diabo. O que ela vai falar de bom do diabo? Vamos lá. Vou lá conversar. Ai, mamãe, vou te contar, viu? Mas esse diabo, esse inimigo, esse satanás, serzinho perverso, não é, irmã? E começaram a falar um monte de coisa ruim do diabo. Aí a irmãzinha só olhando, prestando atenção. Aí ouviu tudo o que eles falaram de ruim do diabo. Aí no final, que eles ficaram calados, ela falou assim, mas a gente precisa admitir
persistente ele é. Persistência era a qualidade dele. Ele usava a qualidade, o diabo usa a qualidade da persistência para o mal. Por que nós, então, não tomamos essa lição para a nossa vida, meus irmãos? Ao invés de ficar olhando tudo de ruim, por que a gente não passa a olhar as qualidades? E isso vai fazer brotar no nosso coração o amor que Jesus Cristo tinha pela alma pecadora. E a gente vai aprender a respeitar o pecador ao invés de criticar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.